2 de janeiro de 2022, aqui estamos nós. Eu espero que você tenha uma Bíblia aberta, que você já tenha lido o texto de hoje, Gênesis 4, 5 e 6, ou que você durante o dia ainda consiga fazer isso. Qual é o nosso objetivo? Navegarmos juntos através das Escrituras. E para isso estamos oferecendo esse devocional diário que tem a ver com a leitura que você faz seguindo o seu plano de leitura bíblica durante esse ano. Os textos de hoje, os capítulos 4, 5 e 6, dão continuidade à história dos começos. Nós vimos ontem que o Senhor começou criando todas as coisas, pôs o homem que ele criou também nesse jardim lindo, mas veio a queda. E depois da queda é o que acontece nos textos de hoje. Capítulo 4, Adão e Eva geram o primeiro filho, geram Caim e depois geram Abel. E esses dois filhos que vieram para complementar a família, na realidade eles contam para nós uma história bizarra do primeiro crime acontecido na história da humanidade. A história conta que Caim matou Abel por sentir um desagravo da parte de Deus, e isso deixou uma mancha indelével na história humana. Capítulo 4 conta desse crime. E o capítulo 5 fala então de Adão gerando um outro filho, porque Eva tinha perdido seu filho mais novo, Abel, que havia sido morto pelo irmão, e por conta desse assassinato, a Bíblia conta que Caim, ao ser questionado por Deus, ele se nega a dar a resposta que Deus queria e ele então sai errante pela terra. Eva, que ontem tinha 2 filhos, agora não tem nenhum. Então Adão e Eva geram um outro filho, chamado Sete. Capítulo 5, verso 3, fala que agora esse filho nasceu à semelhança de Adão, não mais como Adão foi criado à semelhança de Deus. E aí chega o capítulo 6. E é triste, porque fala que a raça humana que cresceu, que prosperou, ela se distanciou de Deus. Sabe aquele Deus que caminhava com Adão e Eva desde o início da criação? O homem perdeu essa prática. E por conta desse afastamento, desse distanciamento, aconteceu o que acontece com cada um de nós. Quando nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos da luz. E a presença de Deus que traz paz, traz direção, quando nos afastamos dela, nós perdemos o rumo. Foi o que aconteceu com a humanidade. O capítulo 6 fala que a humanidade se perverteu ao ponto de Deus dizer que ele havia se entristecido de ter criado o homem. Mas que bom que no capítulo 6, versículo 9, no meio de um povo corrompido, no meio de uma humanidade que havia perdido o contato com Deus, que já não estava caminhando com Deus como era a intenção do Senhor, no capítulo 6, verso 9, aparece o versículo que diz: Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. No meio de uma humanidade corrompida, Deus acha um homem que ainda preserva aquela prática que Adão tinha lá no Éden de caminhar com Deus. Porque Noé andava com Deus e era justo e era íntegro. Deus decide estabelecer um novo tempo na raça humana a partir de Noé. E aí vem a história da arca que Deus orienta para que Noé construa, e através dessa arca ele vai salvar a família dele e povoar o novo mundo que Deus está disposto a fazer. Que no meio da corrupção humana, no meio da humanidade tão pervertida, no meio de gente tão distanciada de Deus, que você e eu possamos achar o caminho do relacionamento com Deus. O texto destaca: Noé era homem justo. Ser justo em tempos de injustiça é uma tarefa difícil. Deus nos desafia para isso. Ser íntegro quando ninguém mais fala de integridade. Íntegro é quando você se preocupa com o seu caráter mais do que com a sua reputação. Reputação é o que vem em você. Caráter é quem você é na realidade. E andar com Deus. Que possamos andar com Deus diariamente, através das Escrituras. E amanhã eu espero você para continuarmos crescendo e navegando na Palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.